Olá pessoal, vamos dar início ao nosso 6º encontro em que falaremos um pouquinho sobre a partícula C. Tá legal? Na aula passada, nós começamos o estudo das vozes verbais, ok? Nós vimos que só admite a transformação da voz ativa para a voz passiva o verbo que tem objeto direto, ou seja, o VTD ou o VTDI. Porque é o objeto direto que vira sujeito paciente e o sujeito agente vira o quê? Agente da passiva. Nós vimos que existem 2 tipos de voz passiva. A voz passiva analítica, formada pelo verbo ser em locuções verbais, né? E a voz passiva sintética, formada pela partícula C. E aí, pessoal, que nós demos aí um start, um início no estudo da partícula C. Dá uma olhada lá, você vai lembrar, você vai se lembrar desta tela. A partícula C, então, é capaz de formar a voz passiva? Sim, se estiver no VTD ou no VTDI, ou seja, nos verbos que admitem voz passiva. Agora, se eu coloco a partícula C no VTI, no VI ou no VL, ela não tem como formar a voz passiva. Aí, por exclusão, tornará o sujeito indeterminado. Tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Dá uma olhadinha nessa estrutura aqui, ó. Eu digo lá, vendem jornais. Vendem jornais. Primeiramente, que tipo de verbo tem aqui? Deixa eu ver. Quem vende, vende alguma coisa. Vender o quê? O que se percebe, galera? Que o verbo vender é um verbo transitivo direto. Vendem o quê? Jornais. E jornais vai ser o objeto direto. Tá ok? Então, olha só. Só deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Tá legal. O que acontece agora se eu pegar a partícula C, hein? Se eu pegar a partícula C e colocar naquele verbo ali, que é um VTD, o que vai acontecer? Partícula C, no verbo transitivo direto, forma a voz passiva? Sim ou não? Sim! Veja lá. Inclusive está escrito aqui, ó. Partícula C no VTD forma a voz passiva. Está escrito aqui. Certo, galera? Então, olha, eu vou colocar a partícula C. Olhem agora para a sua telinha. Eu vou colocar a partícula C no VTD. Tô indo. Coloquei. O que aconteceu agora? Se eu coloquei a partícula C no VTD, eu formei a voz o que, moçada? Eu formei a voz passiva. Agora, por quê? Você tem que olhar para a sua tela. Por que eu formei a voz passiva? Porque o objeto direto vira sujeito paciente. É a mesma coisa. É a mesma coisa da voz passiva analítica. Se eu coloco a partícula C no verbo transitivo direto, forma-se a voz passiva. Sim. Por quê? Porque o objeto direto vira sujeito paciente. Você está vendo que é o mesmo jogo lá da voz passiva analítica? O objeto direto vira sujeito paciente. Só que em vez de formar a voz passiva com o verbo ser, eu formo a voz passiva com a partícula C. É um outro jeito. Então você vai pensar o seguinte, ó, colocou a partícula C no VTD ou no VTDI, forma-se a voz passiva. Por quê? O objeto direto vira sujeito paciente. Esse que é o jogo.
Belezinha, moçada? Vamos voltar lá então, olha. Agora, inclusive veja, prove que jornais é um sujeito paciente. Prove para mim. Quando eu digo vendem-se jornais, os jornais é que vendem ou eles são vendidos? São vendidos. Veja que o termo jornais sofre ação verbal. E se sofre ação do verbo, é sujeito paciente. Perceberam a brincadeira? Dá uma olhada agora, ó. Dá uma olhadinha agora aqui, ó. Precisa-se colocar aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Só para deixar tudo na mesma tela. Precisa-se de funcionários. Tá? Vai lá. Precisa-se de funcionários. Eu coloquei aqui, ó, a partícula C, tá vendo aqui, ó? No verbo precisar. No verbo precisar. O que você deve ver? Para saber se é voz passiva ou sujeito indeterminado. O que você tem que fazer? Olhar o tipo do verbo, se é VTD, VTI, VTDI, VI ou VL. Vamos lá então. Quem precisa de alguma coisa. Olha a preposição no complemento. Ele pede objeto indireto, ele é um verbo transitivo indireto. O verbo precisar é um verbo transitivo indireto. E aí eu pergunto, verbo transitivo indireto, por acaso, admite voz passiva? Não. É um dos 3 verbos que não admitem voz passiva. Então a partícula C, neste caso, está impedida de formar a voz passiva. E o que a gente falou para vocês? Se a partícula C não consegue formar a voz passiva, porque o verbo não admite voz passiva, aí vai ser caso de sujeito o que, turma? Vai ser caso de sujeito indeterminado. Vai ser caso de sujeito indeterminado. Aqui você vai interpretar o seguinte: precisa ser de funcionários. Quem precisa? Não sei. Tá vendo? Se simplesmente você vê uma placa, precisa ser de funcionários. Cadê o sujeito do verbo precisar? Quem precisa de funcionários? Não sei. O sujeito está indeterminado. Legal, galera? Resumindo, bicho. Pegou a partícula C, colocou no VTD ou no VTDI, formou a voz passiva. Porque o objeto direto vira sujeito paciente. Mas colocou a partícula C nos 3 verbos que não admitem voz passiva, o VTI, o VI e o VL, é caso de sujeito indeterminado. Certinho? Veja lá. Quando C, preste bem atenção em tudo que eu estou dizendo, tá? Quando C forma voz passiva no VTD ou no VTDI, ele recebe o nome de partícula apassivadora. Quando C forma voz passiva no VTD ou no VTDI, ele recebe o nome de partícula passivadora. Mas olha para cá agora. Quando C torna o sujeito indeterminado naqueles 3 verbinhos VTI, VI e VL, ele recebe o nome de índice de indeterminação, índice de indeterminação do
sujeito. Certo, moçada? Belezinha? Esses nomes são importantes. Esses nomes vocês têm que conhecer. E tem mais uma coisa importantíssima ainda que eu vou dizer para vocês. Sabe o que é? Anota aí. Sempre que for caso de voz passiva, sempre que for caso de voz passiva, faça concordância, verbo sujeito, moçada. Singular com singular, plural com plural. Vende-se jornal e vendem-se jornais. Sempre que for caso de voz passiva, faça concordância. Singular com singular, plural com plural. Vende-se jornal e vendem-se jornais. Agora olha aqui, ó. Sempre que o se for um índice de indeterminação do sujeito, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Não interessa se são vários funcionários. Se o se é um índice de indeterminação do sujeito, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Obrigatoriamente fica no singular. Você não vai dizer precisa um se de funcionários. Tudo bem? Belezinha, moçada? É isso aí? Então tá joia. Partícula C no VTD ou no VTDI. É voz passiva. É voz passiva porque o objeto direto vira sujeito paciente. E se é voz passiva, faça concordância. Singular com singular, plural com plural. Agora, partícula C no VTI, no VI e no VL é sujeito indeterminado. E se o C for um índice de indeterminação no sujeito, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Belezinha? Tranquilos? Joia, moçada. O jogo é esse aí. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar 5 frases nesse quadro. E você vai me dizer se o C é uma partícula passivadora ou se o C é um índice de indeterminação do sujeito. Vamos nessa? 5 frasezinhas? Vamos comigo lá então, pessoal. Vamos lá! Cinco frasezinhas. Vamos numerá-las aqui. Tá ok. Primeira. Morre-se cedo naquele país. Morre-se cedo naquele país. Segunda. Pagou-se a conta ao garçom. Pagou-se a conta ao garçom. Terceira. Era-se feliz naquele tempo. Era-se feliz naquele tempo. A quarta e a quinta eu vou colocar na próxima tela. Daqui a pouco eu volto, tudo bem? Quarta. Acredita-se em promessas de campanha. Acredita-se em promessas de campanha. E 5. Viam-se
de longe as estrelas. Viam-se de longe as estrelas. Bom, galera, vamos nessa então. Telinha anterior. Se aparece a partícula C, qual é a nossa estratégia? Tem que ver o tipo do verbo. Se o verbo é VTD, VTI, VTDI, VI, VL. Para saber se é voz passiva ou sujeito indeterminado. Verbo morrer. Morre-se cedo naquele país. Quem morre? Quem morre? Morre. O verbo morrer, galera, simplesmente não precisa de complemento. Ele é um verbo que é intransitivo. Verbo intransitivo, por acaso, vou até perguntar, olhando para você, verbo intransitivo admite voz passiva? Claro que não, não tem objeto direto. Então já sabe, se a partícula C não pode formar a voz passiva, sujeito indeterminado, acabou. Vamos lá. Quer dizer que este C, ele é um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Então, se perguntar para você, qual a classificação do sujeito no item número 1? Sujeito indeterminado. Agora, pessoal, deem uma olhada no segundo caso aqui. Vamos lá. Pagou-se o que? A conta a quem? Ao garçom. O que se percebe? Que esse verbo ele é um VTDI. Ele pede tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Pagou-se o quê? A conta ao garçom. Certo, galera? O termo ao garçom é objeto indireto. E o termo a conta pagou-se o quê? Seria o objeto direto. Seria, se não fosse a partícula C. Por quê? Com a partícula C no VTDI, o que acontece? O objeto direto vira sujeito paciente. Olha aí, galera. Então, olha, pagou-se o quê? A conta, objeto direto. A quem? Ao garçom, objeto indireto. O verbo é um VTDI. Daí, vamos lá. O que acontece, agora olhando para mim, o que acontece quando eu coloco a partícula C num VTDI? Forma-se a voz passiva. Por quê? O objeto direto vira sujeito paciente. O objeto direto vira sujeito paciente. Entenderam a brincadeira, galera? Tá ali, ó. A conta deixou de ser objeto direto para ser sujeito paciente. Prove que a conta é sujeito paciente. Quando eu digo pagou-se a conta pagou ou a conta foi paga? Foi paga. Sofre ação, e se sofre ação é sujeito paciente. Certo? Então eu posso afirmar que a partícula C nesse caso é uma partícula apassivadora. PA é uma partícula apassivadora. Belezinha? Tranquilinhos? Joia. Era-se feliz naquele tempo. Turma, ó, eu sou, tu és, ele é. Eu era, tu eras, ele era. Verbo ser. Vamos combinar uma coisa aqui, moçada? Vamos combinar que para nós o verbo ser vai ser sempre de ligação. Lembrando qual que é a função do verbo de ligação mesmo? Ligar o predicativo do sujeito ao sujeito. O verbo ser, para nós, vai ser sempre de ligação. Eu sou, tu és, ele é. Eu fui, tu foste, ele foi. Eu era, tu eras, ele era. Verbo ser de ligação. Certo? Então volta lá, vamos lá. Era-se feliz naquele tempo. Olhei aqui o verbo ser, já era, de ligação, de cara já. Aí o que a gente vai pensar? Partícula C no verbo de ligação.
Pode ser voz passiva? Nem pense numa coisa dessa. Nem pense numa coisa dessa. Voz passiva só se fosse VTD ou VTDI, cara. E a partícula C? Se não consegue formar a voz passiva, o que ela faz? Torna o sujeito indeterminado. Este C é um índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação no sujeito. Quem era feliz naquele tempo? Não sei. Eu não estou definindo, não estou determinando quem era feliz naquele tempo. O sujeito do verbo ser está indeterminado. Né? E quem foi responsável pela indeterminação no sujeito? A partícula C. A partícula C. Está claro isso, galera? Vamos ver a próxima telinha. Vamos lá. Acredita-se em promessas de campanha. Verbo mais partícula C. É só ver o tipo do verbo. É só ver o tipo do verbo. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Veja a preposição em. Quer dizer que ele é um verbo transitivo indireto. Opa, só mudar a corzinha aqui. Ele é um verbo transitivo indireto. Certo? Pronto. Partícula C no VTI. Tem como ser voz passiva? Não, não tem como ser voz passiva. Então já era. É caso de sujeito indeterminado. Este C é um índice de indeterminação do sujeito. Quem acredita em promessa de campanha? Não sei. Sujeito indeterminado. Índice de indeterminação do sujeito. Agora, olha só, galera. Viam-se o que? As estrelas. O que se percebeu? Quem vê, vê alguma coisa. O verbo é transitivo direto. E o termo as estrelas seria o objeto direto. Mas com a partícula C no VTD, o objeto direto vira sujeito paciente. É caso de voz passiva, galera. Prove que as estrelas é sujeito paciente. Quando eu digo viam-se as estrelas não viam nada, elas eram vistas. Elas eram vistas. Tá legal, galera? Ou seja, é um caso de voz passiva. Este ser uma partícula apassivadora. Uma partícula apassivadora. Tá claro, galera? Belezinha? Maravilha! Então, olha aqui, ó. Nós vimos até agora dois tipos de partícula C. Né? A partícula passivadora, que forma a voz passiva no VTD ou no VTDI, e o índice de indeterminação no sujeito, que torna o sujeito indeterminado nos verbos VTI, VI e VL. Mas a gente não vai deixar agora, não vamos perder o embalo, e não vai deixar de falar das outras partículas C. Né? Então a gente vai ver agora os outros tipos de partícula C. O próximo que a gente vai ver é a parte integrante do verbo. Vamos dar uma olhadinha nisso? Pelo menos iniciar esse estudo? Vamos lá então, galera. Vem comigo. O que eu queria combinar com vocês? Queria combinar o seguinte, ó. Que a partícula C... Tá? A partícula C... Como vocês sabem muito bem, ela pode ser classificada como... Vamos lá então. Como partícula apassivadora ou pronome apassivador. Como partícula apassivadora, se estiver no VTD, como você sabe,
ou no VT DI, certo? Pode ser o quê? Pode ser o quê também? Índice de indeterminação do sujeito índice de indeterminação do sujeito se estiver nos três verbinhos VTI, VI e VL, VTI, VI e VL. E se não for nenhum desses dois? E se não for nenhum desses dois? Aí a partícula C vai ser a chamada parte integrante do verbo. Muita gente nasce, cresce, se desenvolve, até se reproduz e morre sem entender a parte integrante do verbo. Certo, moçada? Tranquilinhos? Então, olha, vamos usar isso aqui como o nosso esqueminha de exclusão. Esqueminha de exclusão. Primeiro você tem que ver se o C é uma partícula passivadora. Olha para o verbo. Se for VTD ou VTDI, ok. Se não for, sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado. E índice de indeterminação do sujeito. E se não for, é um esqueminha de exclusão, parte integrante do verbo. Entendeu que é um esqueminha de exclusão? Primeira coisa é ver se é voz passiva. Se não for, sujeito indeterminado. Mas se eu excluir a possibilidade de o sujeito ser indeterminado, parte integrante do verbo. Como assim? Vamos ver uma frase? Vem comigo. Vamos lá. Eu digo assim, olha, a situação tornou-se insuportável. A situação tornou-se insuportável. Sujeito, galera. Vamos até o verbo, pergunto que é o quem. Quem se tornou insuportável? A situação. Está aqui o nosso querido sujeito. Nós sabemos que tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Beleza. Agora vamos verificar se tem predicativo do sujeito. Dentro do predicado, ou seja, fora do sujeito, tem algum termo que se relaciona com ele, indicando-lhe qualidade, estado, mudança de estado? Sim, insuportável. E você sabe muito bem como é que é o nome disso, galera. Vai lá. Predicativo do. Opa. Vamos lá, devagarzinho. Opa. Predicativo do sujeito. Agora vamos ao verbo. Vamos ao verbo. A situação tornou-se. A situação tornou-se. Posso parar por aqui ou falta coisa para esse verbo? Falta coisa para esse verbo, né, moçada? Situação tornou-se. Tá, tornou-se o quê? Insuportável. Você concorda que este verbo precisa do predicativo do sujeito para ser entendido? Sim. E o verbo que precisa do predicativo do sujeito para ser entendido, ele é o verbo de ligação.
ele é um verbo de ligação. Nós vimos isso já. Nós vimos isso. Ok, verbo de ligação. Inclusive o verbo tornar-se está numa listinha que eu ditei para vocês de possíveis verbos de ligação. Tá? Ele está numa listinha que eu passei a vocês de possíveis verbos de ligação. Tá ok? Mas agora eu vou perguntar algumas coisas a vocês, usando o nosso esqueminha de exclusão. Será que o se, neste caso, a situação tornou-se insuportável? Olhe para a sua tela e me escuta com atenção. A situação tornou-se insuportável. O se pode ser uma partícula passivadora? Pode ser caso de voz passiva? Claro que não. O verbo é de ligação. Só seria voz passiva se o verbo fosse VTD ou VTDI. Ou seja, eu posso descartar o item 1. Eu posso descartar o item 1 porque o verbo, na verdade, é de ligação. Não é nem VTD e nem VTDI. Ah, tá. Então vai ser caso de sujeito indeterminado, não vai? Não vai? Você não vai ser um índice de indeterminação do sujeito? Aham, tá. Olha o sujeito aqui, moçada. Como é que você vai me falar que o sujeito é indeterminado? Se o sujeito está ali mais na cara do que nariz, mais na cara do que bigode. O sujeito está aqui, ó. A situação, ó. Como que você vai me dizer que o seu é um índice de indeterminação do sujeito? Que o sujeito é indeterminado se ele está aqui? Ou seja, descarta-se a possibilidade de o sujeito ser indeterminado, mesmo sendo o verbo de ligação. Tá vendo? O verbo é de ligação. Eu concordo com você. A primeira coisa que a gente pensa é em caso de sujeito indeterminado, o índice de indeterminação do sujeito. Mas é que neste caso específico, você vai descartar a possibilidade de o sujeito ser indeterminado. Porque o sujeito está ali, mais do que determinado. Entenderam a brincadeira? Então, mesmo sendo a partícula sendo o verbo de ligação, agora não é sujeito indeterminado, não é caso de índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito está ali. Aí você cai para quê? Parte integrante do verbo, olha lá. Você cai para parte integrante do verbo. Certo, moçada? Então eu vou falar que este se, vou escrever aqui, é parte integrante do verbo. E o que quer dizer isso? Parte integrante do verbo. O que quer dizer isso? Parte integrante do verbo. Sabe o que é? Quer dizer que este se, ele é uma parte integrante do verbo. O nome está dizendo. O se é um pedaço do verbo, ele é parte do verbo, ele é uma parte integrante do verbo. Como assim, Hilberg? Vamos lá. Sabe o que isso quer dizer, na verdade? Que o verbo não é tornar, é tornar-se. O verbo é tornar-se. Porque o se faz parte do verbo, é parte integrante do verbo. Então, galera, eu vou concluir que o verbo não é tornar, e sim tornar-se, em que o pronome se é parte do verbo. Nesse caso, o pronomezinho se é parte integrante só uma coisinha, deixa eu chamar retinha aqui, do verbo. Entenderam, galera? Agora, duas coisas eu queria dizer para vocês. Preste bem atenção no que eu estou escrevendo aqui, ó. Se o pronomezinho se, que está aqui, ó, olha em verde. Se o pronome oblíquo se é parte integrante do verbo, se o pronome é parte do verbo, eu vou chamá-lo de verbo pronominal.
Então, o que é um verbo pronominal? É aquele verbo que tem o pronome como parte integrante. Certo? Então, se o pronomezinho é parte do verbo, ele é um verbo pronominal. E como que eu vou conjugar um verbo pronominal? Eu se torno, tu. Que eu se torno, rapaz? Como é que se conjuga um verbo pronominal? Vamos lá. No presente do indicativo, vai lá. Eu me torno, tu. Te tornas, ele se torna. Nós nos tornamos, vós. Vos tornais e eles se tornam. Olha aqui, moçada. Só deixa eu melhorar isso aqui, ó. Tá? A gente já finaliza. Então, eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos, vós vos tornais, eles se tornam. Então, olha o que eu vou dizer. Quando o pronomezinho é parte do verbo, parte integrante do verbo, ele vai ser chamado de verbo pronominal. Por quê? Porque se conjuga com pronome. Quais pronomes? Me, te, se, nos, vos, se. Eu me torno, tu te tornas, ele se torna, nós nos tornamos, vós vos tornais e eles se tornam. Certo, moçada? Tranquilinhos? Então, o que é que a gente viu aqui? Primeiro, veja se o se é uma partícula passivadora. Para isso, o verbo tem que ser VTD ou VTDI. Se não for, qual é o segundo passo? Sujeito indeterminado, índice de indeterminação do sujeito, no VTI, no VI, no VL. Mas se o sujeito for determinado, se ele estiver determinado, aí você esquece o índice de indeterminação do sujeito e parte para a parte integrante do verbo. Legal? E se você conclui que o pronomezinho é parte do verbo, ele vai ser chamado, o verbo será chamado de verbo pronominal. E se conjuga com os pronomes me, te, se, nos, vos, se. Agora eu vou dar um macetinho para você. Um macetinho para você, já para ficar para a próxima aula. Olha só. Pega o verbo, galera, e coloque na fórmula do quem. Lembra? Quem quer alguma coisa. Quem precisa de alguma coisa. Pega o verbo e coloca na fórmula do quem. Se o se for junto, obrigatoriamente quer dizer que este se é parte do verbo. É parte integrante do verbo. Trata-se de verbo pronominal. Posso falar assim, ó, quem refere a alguma coisa? Impossível. É quem se refere a alguma coisa. O se vai junto com o verbo para a fórmula do quem. Obrigatoriamente. Neste caso, o se é parte integrante do verbo. O verbo não é referir, é referir-se. E se o pronome é parte integrante do verbo, trata-se de um verbo pronominal. Eu me refiro, tu te referes, ele se refere, nós nos referimos, vós vos referis e eles se referem. Viram a brincadeira? A mesma coisa acontece com este outro verbo. Posso dizer assim, quem arrepende, arrepende de alguma coisa? Negativo. Quem se arrepende de alguma coisa. Se o se vai junto com esse verbo para a fórmula do quem, obrigatoriamente é parte integrante do verbo. Se o pronomezinho é parte integrante do verbo, ele é um verbo pronominal. Se conjuga com os pronomes me, te, se, nos, vos, se. Eu me arrependo, tu te arrependes, ele se arrepende, nós nos arrependemos, vós vos arrependeis, eles se arrependem. Então isso quer dizer parte integrante do verbo. Olha aí que legal. Vimos hoje mais um tipo de partícula se, a parte integrante do verbo. Continuamos esse assunto no próximo encontro, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.